Boa tarde, turma do bem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa videoaula do módulo 3 sobre ENER 18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa ENER 18 a partir do item 18.13. Nós vamos falar sobre medidas de proteção contra quedas em altura. Lembrando que é uma aula teórica, e toda aula teórica, ela cabe leitura, lembrando sempre isso para vocês, leitura, compreensão, para que a gente possa conseguir assimilar a matéria. Não é nada fácil para ninguém escutar, né, assistir uma videoaula, um professor falando o tempo todo, né, e achando que o receptor da mensagem do lado de lá vai estar absorvendo isso com facilidade. Não é assim que funciona, tá? Essa aula que é teórica, ela é muito ruim, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Mas é importante que vocês tenham a preocupação de se inteirar sobre o assunto. Então, nós temos aqui a videoaula, a gente faz aí alguma observação ou outra, mas essas aulas sobre essas normas não são nada complicadas, gente. Na dúvida, a gente está aqui do lado de cá para poder receber as dúvidas de vocês e esclarecer, tá bom? Então, não se hesite em perguntar, em questionar, tá certo? A gente está aqui para isso mesmo. Vamos dar prosseguimento aí no 18.13.1, tá bom? Vamos acompanhar. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. Pronto, isso aí é fato. Né? Então, há risco de queda de trabalhador, tem que haver uma proteção coletiva. Não só de trabalhador, também pela questão de projeção de materiais. Então, você está lá num prédio, está trabalhando lá em cima, está mexendo com tijolo, está mexendo lá com picareta, seja lá o que for. Esse material ele pode, por acaso, escapar da sua mão e correr o risco de cair lá embaixo. Então, para isso que essa proteção coletiva ela existe. Tá bom? Para proteger o trabalhador ou a projeção de materiais. As aberturas do piso dessas proteções devem ter fechamento provisório resistente. As aberturas também dessas proteções, em caso de serem utilizadas para transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo no ponto de entrada e saída de material e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar. Então tá lá, onde vai entrar e sair o material, tem que ter lá um guarda-corpo, né? E também esse sistema de fechamento tipo cancela ou similar, tá bom? Então a gente pode imaginar isso aí. Tá em dúvida? Abre lá o Google, tem várias imagens que pode esclarecer a vocês como funciona isso, tá bom? A gente tem algumas imagens, porque a gente encheu de imagem aqui também nesses slides, não há necessidade disso, tá bom? A própria apostila ela traz um número limitado também de slides, mas a gente tem onde buscar informação a respeito, tá bom? A internet está aí à disposição de todo mundo. Se alguém não tem internet, certamente não vai estar assistindo aula, mas pode, quando a gente quer, a gente busca essa informação, quando a gente quer, a gente corre atrás, tá ok? Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20 m de altura, sendo constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura, até a colocação definitiva das portas. Está aí mais essa observação. É obrigatória a periferia da edificação, a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais, a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. Então está aí, ó, começou a obra, você vai fazer lá a concretagem. Antes de você fazer essa concretagem, você já tem que estar com essa instalação de proteção pronta. A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos e sistema de guarda-corpo em rodapé, deve atender aos seguintes requisitos. Ela tem que ser construída com altura de 1,20 m para o travessão superior e 70 cm para o travessão intermediário. Tem que ter rodapé com altura de 20 centímetros, tem que ter vãos e entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.
Em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção de altura, né, da primeira laje, que esteja no mínimo um pé direito acima do nível do terreno. Vamos tentar. Aqui nós temos, estou mostrando essa imagem aqui só para vocês terem noção de como é que é. Essa aqui também é uma proteção. Tá vendo? Nós temos aqui algumas imagens. Deixa eu ver se está aberto aqui. Nós temos aqui algumas imagens também. Aqui, ó, a gente pode estar vendo isso aqui pelo Google. A gente busca essas imagens, a gente consegue compreender isso aí. Então, está aí aberto para todo mundo essa informação. Vamos voltar onde nós estávamos. A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada somente quando o revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluído. Então veja bem, a plataforma está lá, por exemplo, no segundo andar. Eu só posso retirar quando, a partir do segundo andar, todo o acabamento estiver pronto. Porque se não estiver pronto, eu não posso tirar, porque senão eu vou continuar correndo esse risco. Está vendo como não é complicado? Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas também plataformas secundárias de proteção em balanço, de 3 em 3 lajes. Então está aí, não basta somente a plataforma principal. Acima dela, a gente tem que ter as plataformas secundárias, né? A cada 3 lajes tem que haver uma plataforma. Essas plataformas devem ter no mínimo 1,40 m de balanço e complemento de 80 centímetros de extensão, com inclinação de 450 graus a partir de sua extremidade. Cada plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje, a que se refere, e a retirada somente quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída. Mesmo caso lá em cima. Concluiu o serviço, eu posso tirar. Caso contrário, eu não posso tirar para continuar, para não correr o risco lá de uma queda ou alguma coisa assim. Na construção de edifícios com pavimentos no subsolo, devem ser instaladas ainda plataformas terciárias de proteção, de 2 em 2 lajes, contadas em direção ao subsolo, e a partir da laje referente à instalação da plataforma principal de proteção. Essas plataformas devem ter, no mínimo, 2,2, ou seja, 2,20 m, né, de proteção horizontal da face externa da construção e um complemento de 80 centímetros de extensão com inclinação de 450 graus, a partir de sua extremidade. Devem atender igualmente ao disposto no subitem 18.13.7.2, que a gente já falou lá na página anterior. O perímetro da construção de edifícios, além de disposto nos subitens 18.13.6 e 18.13.7, deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção. A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra a projeção de materiais e ferramentas. A tela deve ser instalada entre as extremidades de 2 plataformas de proteção consecutivas e só pode ser retirada quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída. Ó, é tudo uma coisa, parece que é quase uma cópia da outra. Tá vendo aí, né? Em construções em que os pavimentos mais altos forem recuados, deve ser considerada a primeira laje do corpo recuado para a instalação de plataforma principal de proteção e aplicar o disposto nos subitens 18.13.7 e 18.13.9. Então, nesses casos em que os pavimentos mais altos eles forem recuados, aí nós temos que acompanhar essa regra, né? A instalação da plataforma principal e aplicar os dispostos, né? Deve ser considerada a primeira laje do corpo recuado. Tá ok? As plataformas de proteção devem ser construídas de maneira resistente e mantidas sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura. Perfeito? Vamos dar prosseguimento agora. Movimentação e transporte de materiais e pessoas. Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissionalmente e legalmente habilitado. A montagem e a desmontagem devem ser realizadas por trabalhador qualificado.
A manutenção deve ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado. Então, veja bem, uma coisa é trabalhador qualificado, a gente já fica subentendido aqui, né? Outra coisa é profissional legalmente habilitado. O profissional legalmente habilitado é aquele que tem uma especialização. E o qualificado é aquele que foi treinado para executar determinado tipo de trabalho. Mas não quer dizer que ele seja habilitado, ele é qualificado, né? Ele pode fazer esse serviço, mas ele não pode ser um supervisor. Está perfeito? Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em carteira de trabalho. No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, é proibida a circulação ou permanência de pessoas sobre a área de movimentação da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada. Eu lembro que eu falei em aulas anteriores que normalmente, gente, em locais de trabalho não é permitida a permanência de ninguém que não faça parte do quadro, né? E que certamente que esteja ali porque é preciso estar, porque não adianta também eu ficar ali, se a minha área é outra, eu ficar ali passeando e observando lá, como diz o outro, um sapo, né? A pessoa que está ali, ela tem que estar envolvida no trabalho, né? E tem que fazer parte do quadro, não se pode ter a permanência de qualquer pessoa lá não. Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização sonoro ou visual, e quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do transporte. Isso é comunicação, né? Para as pessoas saberem, ó, está sendo feito um trabalho, o trabalho já foi finalizado. Simples assim. No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto à sinalização e ao isolamento da área. Perfeito? Os acessos da obra devem estar desimpedidos e possibilitar a movimentação dos equipamentos de guindar e de transportar. Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por trabalhador qualificado com relação à capacidade de carga, à altura de elevação e ao estado geral do equipamento, né? Comumente, em qualquer empresa, em qualquer tipo de trabalho, quando você vai fazer a utilização de qualquer material, de qualquer equipamento, você tem que verificar o material, né? Você vai lá usar uma furadeira. Será que a furadeira está funcionando? Você pega aquela furadeira e vai levar para a obra. Chega lá, a furadeira não está funcionando. Aí você tem que voltar lá na empresa para buscar outra furadeira. Um exemplo clássico e simples, né? Estruturas ou perfis de grande superfície somente devem ser içados com total precaução contra rajadas de vento. Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código de sinais convencionados. Vou te citar um exemplo como funciona isso aí. Um piloto de avião pousa o avião no aeroporto. E aí ele vai taxiar aquele avião, aquela aeronave, até ela chegar no lugar, no pátio onde ela vai ser estacionada. Quando ela está chegando lá no pátio, tem um cara lá que fica com um aparelho no ouvido, por causa do barulho do motor, e com o pauzinho na mão, faz o sinal para cá, o sinal para lá. Isso é uma codificação, né? Então é exatamente o que está falando aí. A gente vai converter isso para o trabalho diário que a gente está estudando aqui. Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e de equipamentos próximos a redes elétricas. Por quê? Isso já é sabido, né? Porque se você encostar essa máquina lá, você corre um risco de um curto-circuito, né? De tomar um choque e vir a óbito ou qualquer outro problema assim. O levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força, né? E isso nós já falamos anteriormente. São riscos, com ergonomia no caso, né? Então, postura, como você vai sentar, né? Como que você vai deitar,
como que você vai levantar o material. Então, é exatamente em função da problema desse risco ergonômico. Os guinchos de coluna ou similar, tipo Velox, devem ser providos de dispositivo próprio para sua fixação. O tambor do guincho de coluna deve estar nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo. O cabo que fica enrolado lá naquele tambor, né? A distância entre a roldana livre e o tambor do guincho do elevador deve estar compreendida entre 2,50 m e 3 metros de eixo a eixo. O cabo de aço situado entre o tambor de rolamento e a roldana livre deve ser isolado por barreira segura, de forma que evitem a circulação e o contato acidental com trabalhadores. O guincho do elevador deve ser dotado de chave de partida e bloqueio que impeça o seu acionamento por pessoa não autorizada. Senão qualquer um chega lá, vai acionar esse guincho e vai causar um problema. Em qualquer posição da cabine do elevador, o cabo de tração deve dispor no mínimo de 6 voltas enroladas no tambor. Os elevadores de caçamba devem ser utilizados apenas para fins de transporte de material a granel. O que é material a granel? Material avulso. É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar. Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado. Depois, com relação a torres de elevadores. As torres de elevadores devem ser dimensionadas em função das cargas a que estarão sujeitas. Na utilização de torres de madeira, devem ser atendidas as seguintes exigências adicionais: permanência na obra do projeto e da anotação de responsabilidade técnica, de projeto e execução da torre, né? Quando a gente fala em responsabilidade técnica, é um engenheiro responsável técnico, ou um técnico mesmo, né? Ou alguém com uma especialização técnica. A madeira deve ser de boa qualidade tratada, né? Por quê? Porque senão ela pode romper, ela pode quebrar. Depois, as torres devem ser montadas e desmontadas por trabalhadores qualificados, né? Voltando a falar, qualificada é aquela pessoa que tem discernimento, que é possível ela fazer aquele trabalho, né? Não quer dizer que ela é uma especialista naquilo, não, tá? As torres devem ser afastadas das redes elétricas ou isoladas, conforme as normas específicas da concessionária local. As torres devem ser montadas o mais próximo possível da edificação. A base onde se instala a torre e o guincho deve ser única, de concreto, nivelada e rígida. Os elementos estruturais, laterais e contraventos, componentes da torre, devem estar em perfeito estado, sem deformações que possam comprometer sua estabilidade. As torres para elevadores de caçamba devem ser dotadas de dispositivos que mantenham a caçamba em equilíbrio. Os parafusos de pressão dos painéis devem ser apertados e os contraventos contrapinados. Contrapinados é quando você usa um contrapino, um rebite, né? Porque ela vai ficar fixa definitivamente ali. O estaiamento ou fixação das torres à estrutura da edificação deve ser a cada laje ou pavimento. Quando você fala em estaiamento, é uma forma de você fazer um escoramento, né? Não sei se vocês já viram aí em rede elétrica. Você tem uma rede elétrica que chega no final do circuito, no último poste, normalmente tem um cabo de aço preso lá no topo do poste, preso num outro poste pequeno, tombado assim no chão. Isso que chama-se estai, exatamente para evitar dele se curvar ou dele, né? Então, quando se fala em estaiamento, é mais ou menos isso aí, é uma forma de escoramento. A distância entre a viga superior da cabina e o topo da torre, após a última parada, deve ser menos de 4 metros. As torres devem ter os montantes posteriores estaiados a cada 6 metros por meio de cabo de aço. Quando a estrutura for tubular ou rígida, a fixação por meio de cabo de aço é dispensável. O trecho da torre acima da última laje deve ser mantido
deve ser mantido instalado por montantes posteriores para evitar o tombamento da torre no sentido contrário à edificação, né, estaiado. As torres montadas externamente às construções devem ser estaiadas por meio de montantes posteriores. A torre e o guincho do elevador devem ser aterrados eletricamente, óbvio, para não haver, se houver fuga de eletricidade, para que não cause um choque elétrico lá no profissional. Em todos os acessos de entrada à torre do elevador, deve ser instalada uma barreira que tenha no mínimo 1,80 m de altura, impedindo que as pessoas exponham alguma parte do seu corpo no interior da mesma. A torre do elevador deve ser dotada de proteção e sinalização, de forma a proibir a circulação de trabalhadores pela mesma. As torres de elevadores de materiais devem ter suas faces revestidas com tela de arame galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes. Nos elevadores de materiais, onde a cabina for fechada por painéis fixos de, no mínimo, 2 metros de altura e dotada de um único acesso, o entelamento da torre é dispensável. As torres dos elevadores de material e de passageiros devem ser equipadas com dispositivo de segurança que impeça a abertura da barreira, a cancela, no caso, quando o elevador não estiver no nível do pavimento, né? Ou seja, se ele não estiver no ponto certo, para que não consiga abrir aquela cancela, aquela porta, o que for lá, tá? Para evitar também um acidente aí. As rampas de acesso à torre de elevador devem ser providas de sistema de guarda-corpo em rodapé, conforme subitem 18.13.5, já foi falado atrás, ter material resistente, sem apresentar aberturas, ser fixadas à estrutura do prédio e da torre, não ter descendente no sentido da torre. Deve haver altura livre de no mínimo 2 metros sobre a rampa. Os elevadores e rampa de transporte de materiais. Quanto aos elevadores, é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais. Deve ser fixada uma placa no interior do elevador de material com a indicação de carga máxima e a proibição de transporte de pessoas. Tá? Então não se pode confundir materiais com pessoas, né? Elevador de transporte de materiais é para materiais e de transporte para pessoas é para pessoas. Você até pode transportar materiais no elevador de pessoas, mas não o contrário. Então vamos ficar atentos a isso aí também. O posto de trabalho do guincheiro deve ser isolado, dispor de proteção segura contra a queda de materiais. E os assentos utilizados devem atender ao disposto da NR17 sobre ergonomia. É aquele mesmo caso que a gente já sabe sobre riscos ergonômicos. Depois, os elevadores de materiais devem dispor de sistema de frenagem automática, sistema de segurança eletromecânica no limite superior, instalado a 2 metros abaixo da viga superior da torre, sistema de trava de segurança para os manter parado em altura e de freio do motor, interruptor de corrente para que só se movimentem com as portas ou painéis fechados, né? Isso aí também é óbvio, porque você imagina, o elevador se mover de qualquer forma, vai cortar uma pessoa no meio, ela está com uma perna, uma parte do corpo dentro do elevador e outra de fora. O elevador começa a movimentar, é certo o acidente. Quando houver irregularidades no elevador de materiais, quanto ao funcionamento e manutenção, serão anotadas pelo operador em livro próprio e comunicadas por escrito ao responsável da obra. O elevador deve contar com dispositivo de tração na subida e descida, de modo a impedir descida da cabine em queda livre. Os elevadores de materiais devem ser dotados de botão em cada pavimento para acionar lâmpada ou campainha junto ao guincheiro, a fim de garantir a comunicação única. Os elevadores de materiais devem ser providos nas laterais de painéis fixos de contenção com altura em torno de 1 metro e nas demais faces de portas ou painéis removíveis. Os elevadores de materiais devem ser dotados de cobertura fixa, basculável ou removível. Agora, quanto aos elevadores de passageiros.
Nos edifícios em construção com 12 ou mais pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiros. O seu percurso deve alcançar toda a extensão vertical da obra. O elevador de passageiros deve ser instalado ainda a partir da execução da 7ª laje dos edifícios em construção com 8 ou mais pavimentos, ou altura equivalente, cujo canteiro possua pelo menos 30 trabalhadores. Quero lembrar a vocês aqui que isso aqui são normas para construção civil. Por exemplo, vocês entenderem o que eu estou falando. Todo prédio acima de 4 andares, passou de 4 andares, já é obrigatório a ter elevador, né? Então, assim, são normas distintas, tá? Diferentes, para que não se confunda isso aí. Fica proibido o transporte simultâneo de carga e passageiros no elevador de passageiros, né? Aquilo que a gente falou. Quando ocorrer o transporte de carga, o comando do elevador deve ser externo. Em caso de utilização de elevador de passageiros para transporte de cargas ou materiais, deverá haver sinalização por meio de cartazes em seu interior. Os seguintes dizeres ou outros que traduzam a mesma mensagem devem estar visíveis. É permitido o uso deste elevador para transporte de material, desde que não realizado simultaneamente com o transporte de pessoas. Então tá aí. Se você está usando para transporte de pessoas, você não entra com carga. Se você está usando para transporte de carga, não entra pessoas. Quando o elevador de passageiros for utilizado para o transporte de cargas e materiais, não simultaneamente, e for o único da obra, será instalado a partir do pavimento térreo. O transporte de passageiros será prioridade sobre o de carga ou de materiais. Então você tem lá embaixo um grupo de pessoas e um monte de material. Quem vai primeiro são os passageiros. O elevador de passageiros deve dispor de interruptor nos fins de curso superior e inferior, conjugado com freio automático eletromecânico. Sistema de frenagem automática a ser acionado em caso de ruptura do cabo de tração ou em outras situações que devem à queda livre da cabine. Sistema de segurança eletromecânico situado a 2 metros abaixo da viga superior da torre ou outro sistema que impeça o choque da cabine com essa viga. O interruptor de corrente para que se movimente apenas com as portas fechadas, cabina metálica com porta, freio manual situado na cabina, interligado ao interruptor de corrente, que, quando acionado, desligue o motor. O elevador de passageiros deve ter um livro de inspeção, no qual o operador anotará diariamente as condições de funcionamento e de manutenção. Esse livro deve ser visto e assinado semanalmente pelo responsável da obra. A cabine do elevador automático de passageiros deve ter iluminação, ventilação natural ou artificial durante o uso, indicação do número máximo de passageiros e peso máximo equivalente. Nós vamos encerrar aqui a nossa videoaula e dar prosseguimento a partir do item 18, 14, 24 na próxima aula. Agradeço aqui mais uma vez a paciência e a boa vontade de vocês todos e deixo aqui o meu boa tarde.